Graça e paz. Amém. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é André Américo, eu sou pastor da PIB Central, a igreja que os recebe nessa noite, que está acolhendo vocês. E eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que aqui estão, pessoas tão importantes na história da primeira igreja batista do Baeta Neves. Saúdo a todos com a graça e a paz, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. É uma alegria e um prazer muito grande fazer parte desse dia, dessa história, esse dia memorável na Igreja Batista do Baeta, igreja onde se encontram, né? Igreja mãe, igreja filha, e como eu fico feliz por isso, por ver uma filha da primeira igreja batista central completando 50 anos de existência. E quantas pessoas já tiveram as suas histórias de vidas transformadas, e isso é tudo graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O maravilhoso disso é de saber que a confissão de fé que Pedro proferiu acerca de Cristo, tu és o Cristo de Deus. E Jesus disse que sobre essa confissão de fé ele edificaria a igreja dele, a igreja de Jesus Cristo. E a igreja edificada sobre o nome, sobre a confissão de fé de Jesus Cristo, ela tem gerado vida, e gerado vida, e gerado vida, e cá estamos nós. Que Deus abençoe a todos vocês, pastor Eliseu, toda a igreja batista do Baeta Neves, que Deus abençoe essa reunião, esse encontro, que fique marcado na história de cada um de vocês que fazem parte dessa noite maravilhosa. Deus abençoe. Amém. Boa noite, queridos. Quero saudar também toda a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Em nome da primeira igreja batista do Baeta Neves, eu gostaria também de desejar a você, querido, sejam todos bem-vindos. Aqui não é outro lugar senão a casa do Senhor Jesus, e nós já agradecemos a sua presença. Então, o meu desejo, a minha oração é que você se sinta acolhido e que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração e que você consiga sentir a presença aí do Espírito Santo que está bem pertinho de você. E tenhamos um culto maravilhoso para render graças, louvor e honra àquele que é sobre todo nome, toda honra, toda glória e todo louvor ao nosso Deus. Amém? Em Levítico, no capítulo 25, 10, diz: consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Este será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. Querido, se coloque em pé. Vamos agradecer ao Senhor por esse momento e pela grande festa que o Senhor nos proporciona hoje. Se coloque diante da presença do Senhor com gratidão, com adoração. Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor agradecendo a Ele. Deus, a Ti seja a honra, a glória, a força e todo louvor. Não somos nada sem Ti, e é um privilégio poder completar, ó Deus, e comemorar na Tua presença todos esses anos que o Senhor tem direcionado, abençoado a nossa igreja. Na verdade, Senhor, as nossas vidas. Senhor, obrigada, e nos colocamos diante de Ti para que o Senhor continue a nos usar como canal de bênção para tantas vidas, tantas pessoas que precisarem. Que os meus irmãos sejam tocados pelo Teu Santo Espírito e que alcancemos, ó Deus, a Tua graça e o Teu favor esta noite. Receba, Senhor, como cheiro suave, cada louvor, cada adoração, cada oração de entrega, Senhor, é para Ti. Obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém. E você vai poder louvar, agradecer ao Senhor conosco, porque todos estamos reunidos aqui para adorarmos a Deus. Amém? Senhor, se Ele é a única razão da sua vida, da sua existência, então continue declarando: louvor a esse Deus.
E as palmas louvam o Senhor.
louvar, te adorar. Receba, Senhor, a nossa adoração, nosso fôlego de vida é teu, Senhor. Aleluia. Ao Senhor poderoso.
Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo escreve: pois ainda que venhais a ter 10.000 tutores em Cristo, não teríeis, entretanto, muitos pais. Porquanto em Cristo Jesus eu mesmo gerei por intermédio do Evangelho. A Igreja Batista de Vila Baeta Neves não tem muitos pais. De fato, tem apenas um, que é Deus. Também não tem muitos senhores, e sim, apenas o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor. E não temos muitas mães. Nossa mãe se chama Primeira Igreja Batista Central de São Bernardo do Campo. Esta foi a igreja que Deus usou para que fôssemos gerados em Cristo, assim como Deus usou Paulo para gerar a igreja dos Coríntios. Nós agradecemos à Igreja Batista Central de São Bernardo do Campo pela visão que teve e reconhecemos o amor de Deus que transbordou no coração dessa igreja para expandir o reino de Deus através da nossa cidade. Vamos relembrar os personagens que fizeram parte do início da história e louvar a Deus pela disposição desses irmãos em cumprir o ídolo de Jesus Cristo na Vila Baeta Neves. A Igreja Batista de Baeta Neves teve início como congregação da Igreja Batista Central de São Bernardo do Campo, com o apoio do seu pastor Augusto Rosa da Silva e do missionário norte-americano Bill Ray Fraser. Algum tempo depois, iniciou-se a construção do templo na rua Giacinto Tognato, 1048, na Vila Baeta Neves, em São Bernardo do Campo. Os irmãos organizavam mutirões para ajudarem na construção a fim de economizar recursos, e assim trabalharam por vários finais de semana, dedicando-se com amor ao serviço do Senhor. E então, na tarde do dia 7 de dezembro de 1969, com a presença de vários pastores e aproximadamente 200 pessoas representando várias igrejas do ABC, foi organizada a primeira Igreja Batista de Vila Baeta Neves. Neste mesmo dia, foi eleito como pastor o missionário Harvey Horace Hedrick, que já vinha apoiando este trabalho. A membresia da igreja foi formada por 44 irmãos, sendo 38 da Igreja Batista Central e 6 da Igreja Batista em Perdizes. Vamos ouvir mais detalhes de alguns irmãos que vivenciaram esse início. Uma das memórias da minha mãe é da época de 1965 ou 66, mais ou menos, quando meu pai e o pastor Augusto da Igreja Central encontraram um terreno onde foi construída o templo. Naquela época, o dono não queria vender o terreno por uma igreja. Então meu pai e o pastor Augusto foram até aquele terreno, se ajoelharam e oraram para que Deus mudasse o coração daquele dono. Em tempo, ele aceitou e foi possível que eles compraram o terreno. 66. Aí eu vim morar aqui no Petrone. E aí, aqui na Igreja Batista, aqui no Barreto, já existia então essa congregação pequena, com aproximadamente uns 10 membros da congregação, 10 membros. Aí eu comecei a frequentar aqui a congregação do Barreto. O bairro não tinha tanto mato, mas casas muito velhas, o povo muito pobre, tinha muita bandidagem lá, sabe? Mas Deus guardava a nossa igreja, guardava tudo ali, porque nós nunca fomos rejeitados ali para eles aceitarem a visita. Ia de casa em casa, ninguém rejeitou a visita. Não tinha condução, era terra de chão, nós tínhamos vindo de a pé e voltar de a pé. Quando chovia era muito difícil para a gente vir, mas a gente continuou. E na época, era o pastor Bill Fraser, americano, um missionário americano, que estava dirigindo a congregação.
Aí os irmãos aqui do Baeta pediram para a Igreja Batista Central que pedisse a emancipação da congregação. E eles pediram para o pastor Augusto Rosa, A ideia, assim, acho que a igreja mesmo, né? A igreja, o missionário que veio, né? Para comprar o terreno, parece que o missionário ajudou também ali a comprar aquele terreno. Aí começamos a subir aquela igreja, né? Trabalhando, já foi aumentando. Aí o pastor Augusto Rosa da Silva, que ele já veio e comprou e já falou na igreja, já disse que quem tiver vontade de ajudar já vai começar a construir a igreja e já arrumou pessoas para construir, foi assim. E os Estados Unidos que mandavam o dinheiro de missões para pagar. Subiu logo a construção no instantinho, aquela igreja subiu. E quem via, quem vinha todo domingo era o pastor Hedrick mesmo. Ali foi um trabalho, assim, todo mundo envolvido, todo mundo ali, aquela vontade de progredir, ver a igreja construída, né? E aquele trabalho alegre, a gente trabalhando, todo mundo contente, entendeu? E aí surgiu a igreja, né? Então esses cultos aqui eram em horário diferente, culto de sexta-feira, quinta-feira, por exemplo, não tinha culto lá, né? Então os irmãos eles estavam aqui. Alguns que o pastor Augusto escolheu para ajudar na igreja do Baeta. O pastor Bill Freire assumiu a responsabilidade de dirigir a igreja, mesmo sem ganhar dinheiro, sem ser onerado. Aí foi o dia da inauguração, que foi uma festa nesse Baeta. E foi maravilhoso. O Bill Fraser, que vinha com a esposa, e quase todo domingo ele dirigia o trabalho ali. Coral de lá que cantou e que já estava formando um coral aqui nessa igreja. A igreja nunca ficou sem coral, não. E ali ela formou um coral muito bom e a gente cantava naquele coral. Assinamos um livro, todos que trabalhou. Sim. E o livro ficou enterrado, onde é o batistério hoje. Aí a igreja foi crescendo. As pessoas se casando, crianças na igreja. Você vê que a família Sodré é bem grande, né? Depois de algum tempo, o pastor Bill Freire saiu e assumiu o lugar dele o pastor Heder, americano também. Depois do pastor Heder veio o pastor Tito. O pastor Tito era um pastor divino. Então, e ele cuidava muito da igreja, sabe? Todo mundo gostava dele. E aí nisso a União Feminina já se formou, e a União Feminina que cuidava de tudo. Nessa época a gente fazia muita visita, né? A gente ia nas favelas, pregava o evangelho nas favelas, viu? Era só barro puro. E as irmãs iam tudo junto, era um amor que a gente tinha, sabe? A União Feminina, eu até agora não vi nenhuma. Trabalhava muito. Podia estar chovendo, podia não estar, a gente ia fazer visita nas favelas. Lá no Petrone, lá onde começou a congregação da igreja, dessa igreja do Baeta, lá no Petrone. E a gente ia fazer visita naquelas favelas lá, sabe? Todos queriam trabalhar, todos queriam fazer alguma coisa ali, né? E prestar atenção no pastor, o pastor falando, né? Tudo gente nova, os que veio de lá da central também. Eu, meu marido, o pastor Augusto não queria que a gente ficasse mais aqui, que a gente fosse para lá, voltar para o coral dele. Eu sei que foi assim, sabe? Foi uma igreja animada, desde o princípio essa igreja foi assim. Sempre com seu coral, sempre com seus conjuntos. E a gente fazia teatro, você precisava ver os teatros que a gente apresentava nessa igreja, viu? E tinha concurso, todo ano tinha concurso. E cada um fazia a sua música, fazia tudo, ia apresentar. Nossa igreja ganhou todas as vezes. Todas as vezes os adolescentes ganharam. Quando ela saía para levar a garotada, eu ia levando a turma, que tinha uma perua Kombi, né? E aí ela ia comigo e nós íamos. Eu ficava bronqueado, o grupo dela sempre ganhava. Eu tinha que levantar cedo 5h30 para trabalhar. Paulo era inteligente, é um menino inteligente, viu? E tudo ele fazia.
Tudo ele fazia, precisava de ver. E eram muito animados, animadíssimos. Os meninos aprenderam a tocar instrumento por conta própria. E precisa de ver e apresentar. As músicas inéditas eles faziam, chegava lá, apresentava e todas as vezes ganhavam. Depois ele quis que a gente voltasse para a Central, né? Aí nós não voltamos mais, porque a igreja estava crescendo e nós estávamos trabalhando e estávamos muito felizes na Baeta, como estamos até hoje, né? Zé Ovídio também, Zé Ovídio trabalhava ali até hoje, né? Eu fiquei sabendo que ele trabalha bastante. Zé Ovídio, nunca vi um irmão tão assim dedicado igual a ele. Ele estudou para a música, né? Ele fez tudo para ser o que ele é hoje, né? Uma pessoa estava falando para mim que ele que dirige o coral. Assim, o coral. Aí na igreja nunca ficou sem coral, nunca. Porque eles sempre pegando com toda a força, com tudo. Eu desejo muitos anos de vida para essa igreja aí, viu? Essa igreja do Baeta, que eu amo essa igreja, viu? E estou orando para Deus abençoar a igreja, que ela, né, torna reviver de novo, em nome de Jesus, viu? Parabenizar vocês que estão lá, na luta do dia a dia, né? Olha que eu estou feliz, muito feliz, para que vocês vieram aqui em casa e passou na minha mente todas aquelas irmãs queridas que trabalhou muito na igreja, né? Muitas já nem estão aqui mais, mas são pessoas especiais que trabalhou muito na igreja para o crescimento da igreja. Que Deus continue abençoando a todas, toda a família da igreja. Bem, gostaríamos muito de estar com vocês para celebrar 50 anos. Infelizmente não é possível. Mas queremos dizer feliz aniversário. Amamos a vocês muito. Mandamos um grande abraço a todos vocês desde Dallas, Texas. Eu quero dizer para os irmãos que eles estão de parabéns, que apesar dos pesares, apesar das consequências, que a gente esquece as coisas velhas, eu quero dizer para os irmãos que eles estão de parabéns pela igreja, pelo trabalho. Uma geração vai, outra geração vem, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Que Deus abençoe muito a nossa igreja. Ela está completando 50 anos, mas nós sabemos que ela não vai completar só 50, ela vai à frente cada dia. Basta nós confiarmos no Senhor, não perder a esperança, não perder a fé e trabalhar para o Senhor. Essa igreja vai crescer e crescer muito, muito. Então, mesmo que a gente não possa ir, a gente pode ficar orando, né? Isso é muito importante, a gente está de joelho orando, pedindo a Deus. Então, parabéns para a nossa igreja, para todos os irmãos que estão trabalhando, os irmãos jovens, os irmãos adultos, aqueles que visitam, aqueles que amam os irmãos, aqueles que cuidam dos irmãos. Isso é muito importante para a nossa igreja. Parabéns para a nossa igreja e que Deus possa abençoar. E parabéns pelo nosso pastor também, que o nosso pastor seja cuidador bem dessas ovelhas, todas as ovelhas que entrarem na igreja, cuidar direitinho das ovelhas para que elas não desanimem hora nenhuma da vida.
Paulinho, hoje temos um rebanho lindo aqui. E onde tem um rebanho lindo, é porque tem pastores maravilhosos. E isso me faz lembrar o que está escrito em Jeremias 3,15, que diz: eu vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Wilson, esta palavra se cumpriu na vida da nossa igreja. Ao longo desses 50 anos, Deus nos deu líderes que nos orientaram de acordo com a sua palavra, que nos ajudaram a compreender e a viver a vontade de Deus como igreja de Cristo. Obrigado, pastores, por terem mudado de vida para gravitar em torno dos interesses da nossa igreja. Obrigado pelo tempo dedicado ao estudo da palavra, semeando e colhendo os valores que nos alimentavam. Obrigado pelas longas horas de oração, pelas lágrimas derramadas na presença de Deus, pelos planos e objetivos colocados no altar do Senhor. Obrigado pelos conselhos nem sempre compreendidos, pelo amor nem sempre correspondido, mas principalmente, obrigado por terem permanecido fiéis ao chamado de Deus, tanto na nossa igreja, quanto nas igrejas que Deus vos enviou. Deus seja louvado pelo tempo que compartilhamos da vida e do ministério. De acordo com nossas atas, durante esses 50 anos, a primeira Igreja Batista de Baeta Neves teve 10 pastores. São eles: Harvey Oris Hedrick, John Alexander Poe, Manuel Sanches Borges, Raimundo Paiva Farias, Tito Rodrigues Linhares, Agostinho César Martins Soler, Paulo Roberto da Silva, Kennedy da Silva Braga, José Antônio de Paula e Eliseu Manuel dos Santos. Vamos ouvir agora um breve depoimento de algum deles. É difícil, né, falar sobre uma pessoa que não está aqui, eu falar por ela. Qual era a alegria maior? Saber que em qualquer momento do dia tinha alguém recebendo o estudo da palavra no seu lar. Acho que todo pastor tem uma alegria em comum, que é a pregação do Evangelho, o falar as boas novas, o anunciar as boas novas, né? Eu me lembro muito bem quando nós chegamos no Baeta, que nós fomos recebidos com muito carinho pela igreja, pela mocidade. E uma das maiores alegrias que nós tivemos no ministério foi a realização dos nossos IDs. Esse trabalho foi um trabalho que marcou muito a minha vida, a vida da pastora Deise, no tempo que nós estivemos no Baeta. Demos continuidade com esses estudos bíblicos ali naquele trabalho. Tivemos, por intermédio desse ministério que iniciou na vida do pastor Tito, um grande número de batismo no nosso tempo ali, e isso foi muito impactante. Um trabalho que também deixou muita lembrança na nossa vida era o trabalho da ação social da igreja, que era muito forte no período do nosso ministério ali. Então, estas coisas marcaram o nosso ministério, a nossa chegada na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, vindo de Manaus naquele período. Então, foi um período assim extremamente salutar, extremamente gostoso, né? Foi quando nós assumimos, em novembro. Em dezembro era o aniversário da igreja. Eu me lembro nessa época que saiu um grande grupo, né, do coro jovem, pessoal que participava, ativo, liderança. E me lembro que certa feita estava um grupo de jovens ensaiando e havia aniversário da igreja. Então eu conversei com alguns irmãos e disse: olha, nós não vamos deixar passar em branco o aniversário da igreja. Nós vamos fazer, vocês topam? Então reúne o grupo de jovens, né, e vamos montar alguma coisa para que a gente não passe em branco. E fiquei muito feliz nessa época, porque o grupo que se apresentou, inclusive de jovens, para montar a programação e realizar o aniversário da igreja já em dezembro, foi um grupo grande. E o grupo se dedicou, buscou, ensaiou e tivemos a programação do aniversário. Foi um dia que as crianças fizeram uma programação missionária e elas caracterizaram com roupinhas e tal. E aí houve uma programação, e aquela programação infantil,
Quando eu vi aquelas crianças fazendo a programação e eu vi que a igreja estava se preparando para esse futuro missionário, que é uma coisa que eu amo muito, aquilo me deixou muito emocionado. Foi muito difícil eu segurar as lágrimas aquele dia de ver as nossas crianças se preparando para ser a igreja missionária do futuro. Foi realmente uma grande alegria que eu tive na igreja. Eu não sei se eu posso dizer qual foi a maior virtude, mas uma das virtudes, assim, né, que o Baeta tem, né, ela é uma igreja amorosa. A igreja do Baeta é uma igreja amorosa. É uma igreja fiel também. Ela sempre foi, né, uma igreja fiel. Mas eu acho que dá para tirar por fim isso daí, que a igreja do Baeta é uma igreja acolhedora. A Igreja Batista do Baeta sempre foi marcada por um povo que trabalha bastante, estava empenhado nesse tempo, quando nós estamos ali, na obra de evangelização. Isso é uma coisa que não pode faltar em nenhuma comunidade, nenhuma igreja, principalmente nos dias de hoje, onde a igreja tem crescido e ela precisa continuar realizando esta obra. A gente vê a igreja do Baeta uma igreja firme, forte, uma igreja que não se deixa abater. Até o dia de hoje, com tudo que possa ocorrer, acontecer, você não vê uma igreja que desiste. Você vê uma igreja que ela permanece firme, uma igreja que permanece unida e não se deixa abater pelas situações difíceis. Mas eu creio que a maior virtude do Baeta é o fato dela ter uma liderança muito sólida. A liderança do Baeta, ela realmente é muito firme. Mesmo que não seja assim uma liderança teologicamente falando, preparada, mas é uma liderança que realmente as pessoas que são líderes da igreja, eles são muito firmes, muito maduros, e eu também vejo nessa liderança um interesse real e verdadeiro pelo bem da igreja. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6, 10 e 11. Não é momento de fracassarmos, não é momento de desânimo, é momento de olharmos para o alto, olhar para o autor e consumador da nossa fé e ficarmos firmes. Continue nessa pegada, continue nesse trabalho, continue operando essa obra que é o Evangelho da Salvação em todos os termos. Dedico nosso tempo aqui como igreja hoje orando, porque nós sabemos das lutas que a igreja tem vivido, mas isso eu creio que é para coroar o ano do cinquentenário, né? E Deus há de trazer, com certeza, no meio das lutas, das provas, grandes vitórias, e eu tenho certeza que vocês vão de vencer como igreja. Então, igreja, Deus vos abençoe, é um privilégio muito grande poder estar trazendo essa palavra de incentivo e de conforto aos vossos corações. Nós vos amamos e queremos o melhor para esse ministério. Continue sendo a igreja firme, uma igreja forte, que busque, que viva, que aplique realmente a palavra de Deus e que continue sem se deixar abater, mas que possa ser fortalecida na palavra e que muitos outros 50 anos possam vir aí, que a igreja continue nesta caminhada, não perdendo o foco principal, mostrar, ensinar e compartilhar com as pessoas que a solução é Jesus Cristo. Quando a parede da nossa igreja caiu e aconteceu aquele acidente, eu cheguei lá e quando eu cheguei o circo já estava todo armado e aí eu vi aquela confusão e aquela coisa horrorosa que foi aquele dia. Eu me lembro que eu encostei no muro da igreja, na calçada, e eu ali sozinho pensei comigo mesmo que o meu ministério tinha acabado. E olha que interessante, já fazem 8 meses que isso aconteceu e não acabou nada. Eu continuo como pastor da igreja, ou como pastor pelo menos, não há nenhuma previsão de que eu deixe de ser pastor, pelo menos não por esse motivo. Eu aprendi uma lição que eu quero deixar para a igreja, de que só acaba quando Deus diz que acaba. Pode cair paredes,
pode cair pessoas, pode acontecer o que for. Só acaba o dia que Deus disser que acaba. quando nós reconhecemos esses grandes homens e mulheres de Deus que ao longo dos anos dedicaram sua vida em prol desse rebanho. Oremos. Senhor nosso Deus, estamos aqui com o nosso coração alegre
hoje é o dia festivo, quando nós comemoramos aqui, juntamente com esta Igreja Mãe, 50 anos da sua existência. Muito obrigado, Pai. Sabemos que desde os primórdios desta igreja até hoje, momentos difíceis foram vistos nesta igreja, mas isso não suplanta momentos de alegria que Cristo proporcionou para esta igreja. Obrigado, Pai, porque o Senhor deu pastores para esta igreja ao longo deste período. Nós vimos a história que foi contada aqui através da mídia, através daquilo que nós vimos com os nossos próprios olhos, de que esta igreja foi amparada por grandes homens levantados por Deus. Pai, continua abençoando esses homens de Deus, continua pondo a tua mão sobre eles, dando-lhes a capacidade de continuar fazendo a obra enquanto ainda vivem. Cuide de suas vidas e vida de suas famílias, que as mais ricas bênçãos celestiais em Cristo Jesus sejam derramadas sobre estes homens de Deus. Em nome de Jesus, oramos assim agradecidos. Amém. Amém. Sentai-vos. Irmãos, nestes últimos 50 anos, muitas pessoas passaram pela nossa igreja. Algumas delas foram para outras igrejas e hoje servem ao único Deus em comunhão com outros irmãos batistas e também com irmãos de outras denominações. Infelizmente, algumas pessoas que passaram por nossa igreja acabaram voltando para o mundo e, para nossa tristeza, permanecem até hoje fora dos caminhos do Senhor. Outros irmãos já cumpriram o tempo que Deus lhes deu nessa terra e foi da vontade do Senhor recolhê-los para si. Nesse culto, nós queremos lembrar e homenagear aqueles irmãos que foram promovidos à presença do Senhor e que deixaram sua marca em nossa história. Quando estivermos todos na presença de Deus, o nome da nossa igreja desaparecerá, mas a comunhão que nos une permanecerá por toda a eternidade, juntamente com os irmãos que o Senhor chamou à sua presença. Uma geração se vai e outra vem, mas a Igreja do Senhor sempre permanece viva. O que será que Deus tem preparado para a primeira Igreja Batista em Baeta Neves? Eu quero ser professora de criança pequena. Eu quero ser professora, regente de coral e cantora. Eu quero ser professora para cuidar dos pequenininhos. Quando eu crescer, eu quero fazer na igreja, eu quero cantar no coral e ajudar as crianças. Eu quero ser músico, tocar bateria e cantar. Eu quero ser professor, tocar bateria, tocar violão, tocar guitarra, cantar, tocar violino.
fazer todas essas coisas que todo mundo faz. Eu quero ajudar na música e tocar guitarra. Eu quero ser guitarrista. Eu quero ajudar na música, eu quero ser baterista. Então, eu pretendo continuar na área do violão, tocando, e na dança também. Quero tocar bateria. Eu quero ser cantora. Eu quero tocar violão. Eu quero tocar piano quando eu crescer. Eu quero ser professora de adulto. Quando eu crescer, eu quero cantar no coral. Eu quero ser cantora e professora de música para ensinar todas as crianças a cantar na igreja. Eu queria cantar no coral. Eu quero continuar com a dança. A bateria. Quando eu crescer, eu quero ser professora das crianças. Quando eu crescer, eu quero ser guitarrista. Quero guitarra e tocar uma música. Eu quero ser bateria, rock and roll. tão antigos quanto nossa igreja. Outros estão conosco apenas há alguns meses.
Nós acolhemos pessoas de todas as idades. Acreditamos que todos são vasos nas mãos de Deus, instrumentos úteis que podem ser usados para a edificação do corpo. Independentemente de sua idade e seu tempo de conversão, todos têm algo a oferecer. Assim, queremos chamar aqui à frente os irmãos que estavam presentes no dia da inauguração de nossa igreja, e eu vou chamá-los e eu peço que, por gentileza, venham aqui à frente. A irmã Shirley Peçanha Lopes, Valmir Guedes, Aide Maria da Silva, Maria Fajardo Quisselaro, Wilson de Lima Arruda, Francisca de Lima Arruda, Zacarias França. Nós vamos orar todos juntos, agradecendo a Deus pela vida desses irmãos e dos outros também que foram citados, mas que não estão aqui, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar neste momento. Senhor, nosso Deus, grandioso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia maravilhoso, por essa festa, Senhor Deus, por esse privilégio de estarmos aqui, Pai, comemorando os 50 anos da Igreja Batista em Vila Baeta Neves, ó Deus. E nós queremos te agradecer, ó Pai, em especial, pela vida desses irmãos aqui, ó Pai, e de tantos outros, ó Deus, que fizeram parte, Pai, da inauguração da igreja, ó Deus, há 50 anos atrás, ó Pai, e que muito fizeram, Pai, muito trabalharam, Deus, para o crescimento do Teu reino, Pai. Muito obrigada pela vida desses irmãos, ó Deus. Obrigada, Senhor Deus, por tudo que eles têm para nos ensinar, ó Deus. Obrigada, Senhor Deus, por toda a força, toda a garra e toda a fé que esses irmãos têm, ó Pai, até hoje. Pai, peço que o Senhor derrame suas mais ricas bênçãos na vida deles e das suas famílias, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Deus abençoe. Deus abençoe. Queremos chamar aqui também os irmãos que foram aceitos como membros em nossa última assembleia. Eu vou também chamar os nomes deles aqui. Gilson Ferreira Buena, Ana Cristina Vidal Buena, Wallace Vidal Buena, Nicole Feuri Galete Galvão Rodrigues, Bruna de Fátima Antunes Souza, Renato Luiz Dias da Silva, Jean Xavier de Souza, Silvana Carolina Scher e Marisa dos Santos Silva. Esses irmãos estão aqui? Podem vir. Eu vou convidar os irmãos que já estão aqui à frente, então, para que vocês deem a mão assim, ó, uns deem a mão aos outros, e nós vamos orar. E eu vou orar e vocês vão repetir. Nós vamos orar aqui e vocês vão repetir, ok? Nosso compromisso é guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz e viver em um só corpo, em um só Espírito,
em uma só esperança, tendo um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém. De março deste ano, eu recebi um telefonema. A voz desesperada do outro lado da linha dizia que havia acontecido um acidente em nosso templo. Quando cheguei no templo, desculpa. Quando cheguei no templo, a polícia já estava lá e eu fui impedido de entrar. Na minha volta haviam muitas pessoas do bairro, misturadas com membros da igreja. Era impossível discernir no rosto de alguns o que eles pensavam naquele momento. Talvez até alguns estivessem julgando e desprezando a nossa igreja, ou talvez alguns estivessem apenas curiosos a respeito do que estava acontecendo. Mas no rosto dos irmãos, membros da nossa igreja, eu vi perplexidade, assombro, medo. Acho que não fui um pastor muito bom naquele momento, porque não consolei ninguém, não motivei ninguém, simplesmente me uni aos irmãos e compartilhei da sua angústia e tristeza. Minha primeira reação foi pensar que o culpado era eu. Eu não havia sido um bom líder, não fiz boas escolhas, eu não havia construído uma situação em que tal desgraça pudesse ser evitada. Durante algumas semanas eu fiquei mergulhado nesse sentimento de autopiedade. Depois eu comecei a questionar Deus. Por que Ele havia feito aquilo conosco? Ou por que Ele havia permitido que aquilo acontecesse? Depois veio a paz. Deus me mostrou, e também para a igreja, que Ele está no controle de todas as coisas, e que mesmo no vale da sombra da morte, Ele nos guiaria a águas tranquilas. E de fato, as águas tranquilas e vivas do Espírito Santo, elas correram sobre nós, trazendo conforto e a fortaleza que nos mantiveram unidos e firmes para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje não, de uns tempos para cá, e o dia de hoje só confirma este fato, eu compreendo melhor o propósito de Deus. O acidente ocorrido em nossa igreja foi um presente de Deus. Eu não tenho outra explicação para a coincidência de que isso tenha acontecido exatamente no ano em que completamos 50 anos. Devemos pensar que os presentes de Deus são diferentes dos presentes humanos. Os homens dão coisas, aparelhos elétricos, aparelhos eletrônicos, joias, carros, casas, templos. Os presentes de Deus são espirituais e estão além do mundo material e da nossa compreensão. Que presente é esse que Deus nos deu? Deus nos deu uma visão. Ele nos mostrou que a verdadeira Igreja Batista de Vila Baeta Neves não é aquela que nós estamos construindo, é aquela igreja que Ele está construindo. Ele está nos dizendo: construam, levantem um edifício. Mas como Ele revelou a Salomão, que também levantou um edifício: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Em resumo, nós não podemos fazer uma casa para Deus, porque a casa de Deus é o nosso coração. A Igreja Batista do Baeta não é aquela que está na rua Giacinto Tognato, mas a que está na rua
Nicolau Filizola. A igreja do Baeta está onde seus membros estão. Deus está nos dizendo: invistam na construção do templo, mas invistam 100 vezes mais na edificação do povo, porque as pessoas é que são a verdadeira igreja de Jesus Cristo. O segundo grande presente que Deus nos deu foi a visão de que o nosso trabalho não restringe as 4 paredes do nosso templo. Na verdade, a maior parte do nosso trabalho deve ser feito fora do quintal do nosso templo, nas ruas do nosso bairro, nas casas das pessoas do nosso bairro. Não nos enganemos, irmãos. O nosso bairro não vai aceitar a Jesus como Senhor de sua vida, ainda que construamos o templo mais suntuoso dessa terra no Baeta. E na verdade nem é isso que o Baeta precisa. Nosso bairro precisa de pessoas que olhem para ele com amor. Nosso bairro precisa de pessoas dispostas a se envolver, a se dar. Nosso bairro não precisa de um edifício bonito, ele precisa de amor. Deus nos mostrou que fora do nosso quintal nós temos um campo de trabalho. Eu sinto que Deus nos expulsou, nosso quintal, como expulsou a igreja de Jerusalém de sua cidade, para que possamos entender que nossa vocação é missionária, que somos chamados para sermos bênçãos fora de nossas portas. Curiosamente, no caso da igreja de Jerusalém, custou a vida de uma pessoa também. Estevão morre, mas a igreja ganha uma visão. A igreja de Jerusalém pode ter perdido o seu templo, mas ela ganhou o mundo. Se eu soubesse que a perda do nosso templo poderia resultar na salvação do mundo, eu faria essa escolha 1000 vezes. Nosso lugar é lá fora, somos sal da terra, somos luz do mundo. Ter essa visão é um presente de Deus. E por fim, o terceiro grande presente que Deus nos deu, no dia em que Ele levou aquele rapaz no quintal de nossa igreja, foi a visão de que não estamos sozinhos neste mundo. Existem outras igrejas que também servem a Deus. Igrejas batistas, pentecostais, igrejas de outras denominações que glorificam a Deus e fazem a obra de Deus até melhores do que nós. Essas igrejas são formadas por irmãos em Cristo que creem no mesmo Deus e que são salvos pelo único Senhor, o Senhor Jesus Cristo, em quem cremos, que trabalham sob a unção de um único Espírito, o Espírito Santo, que move a vida de nossa igreja e que move a vida de todas as igrejas. Essas igrejas talvez tenham uma linguagem teológica diferente, mas a teologia não é a linguagem do povo de Deus. A língua que o povo de Deus fala é o ágape, é o amor. Aliás, é a língua falada no céu. Eu espero que você seja fluente nessa língua. Deus nos colocou diante de nossa igreja outros irmãos, e louvado seja o nome de nosso Deus, porque esses outros irmãos são fluentes na língua do amor. A Igreja Batista de Vila Baeta Neves pode parecer muito poderosa, mas ela mostrou que também tem o seu lado fraco e que também é carente de amor. E Deus levantou igrejas, pastores, irmãos que nos estenderam a destra da comunhão no momento em que mais necessitávamos. Como disse Jesus em Mateus capítulo 25, versículo 35: eu era forasteiro e vocês me acolheram. Eu sei que algumas pessoas da Igreja Batista e Yohanan estão aqui. Eu queria que eles viessem aqui à frente neste momento. Por favor, vocês que estão representando a Igreja Yohanan. A Neuzete, por favor, venha também, Neuzete. Não sei se o pessoal, se veio o pastor da Igreja Metodista. Por favor, venha aqui. Fiquem aqui, podem ficar aqui nesse primeiro degrau mesmo. Quero dizer uma palavra a vocês.
dia vocês vão estar diante de Jesus e vocês vão ser julgados por Ele. Naquele dia Ele vai dizer a vocês: venham benditos de meu Pai, possuam por herança o reino que lhes está preparado desde a fundação do mundo, porque eu era forasteiro e vocês me acolheram. Certamente vocês vão ficar muito felizes por terem sido aceitos por Jesus, mas talvez vocês fiquem confusos quanto ao fato de terem recebido Jesus em suas próprias casas quando Ele estava desabrigado. Então vocês perguntarão a Ele: Senhor, quando te vimos forasteiro e te acolhemos? E o Senhor vai responder a vocês: quando vocês receberam a Igreja Batista de Vila Baeta Neves em sua própria casa, vocês fizeram isso para mim. A nossa igreja não tem palavras para agradecer a Deus pela vida dos irmãos e pelo bem que vocês fizeram a nós. Vamos dar uma salva de palmas para esse Obrigado, Deus, obrigado pelos irmãos que nos estenderam a sua mão. Nós aprendemos com essa lição que nós não estamos sozinhos. A nossa igreja precisa de outras igrejas, outras pessoas, outros ministérios. A nossa igreja é apenas uma célula, é apenas, ó Pai, uma molécula, é apenas uma pequena parte que é algo muito maior que o Senhor está fazendo na vida de outras igrejas, outras denominações, no nosso país, no mundo inteiro. Somos um corpo, uma só alma. Louvado seja o Senhor pela vida dessas igrejas, desses pastores, desses irmãos. Deus, o que podemos dizer a elas? Vamos dizer obrigado, mas obrigado não expressa a nossa gratidão. Vamos dizer ao Pai que o Senhor as abençoe. Ó Deus, faça isso. Devolva 1000 vezes o bem que eles fizeram a nós, ó Deus. Ainda nessa vida, que eles vejam muitas e ricas e infinitas bênçãos da parte do Senhor. E que, ó Deus, eles sejam ricamente abençoados pelo Senhor. Obrigado pela vida deles. E seu nome seja louvado pelo amor que eles tiveram pela obra do Senhor, pela compreensão, por terem olhado para nós.
momentos de dor e de alegria. Muitas vezes passamos por vales sombrios e por águas tranquilas. Mas uma coisa foi constante em nossas vidas: cuidado amoroso de Deus sobre a nossa igreja. Lembrar o passado é lembrar a obra de Deus, é lembrar a graça e a misericórdia de Deus, é lembrar que somos mais do que uma igreja, somos uma família e que Deus é o nosso Pai. Se a história da sua vida, de alguma forma, cruzou com a história da vida da nossa igreja, agradeça a Deus por isso. Se você já fez parte de alguns de nossos corais, venha cantar conosco. Louve a Deus pelas bênçãos que você recebeu em nossa comunhão e cante conosco para que possamos também agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele nos deu através da sua vida. Assim como a nossa igreja ficará para sempre em suas lembranças, a sua vida também ficará eternamente gravada em nossas lembranças. Amém.
Cumprimente 1, 2, 3 pessoas, muito tempo que ninguém se vê, querido. Abrace, ministre uma palavra de amor, de bênção, de carinho a quem está do seu lado. Vamos juntos.